agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui para estudar no dia de hoje, com as bênçãos de Deus, o capítulo 1 do livro Nosso Lar. Olá, amigos, ouvintes, que Jesus nos ampare. Esse capítulo tem o título de Nas Zonas Inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, corações aos saltos, medo terrível senhoreando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. E aí nós podemos lembrar, nessa situação em que André Luiz está relatando para nós, do seu despertamento, não é, no mundo espiritual, podemos lembrar no Livro dos Espíritos, da pergunta 164, em que Kardec pergunta aos espíritos, não é, sobre essa perturbação que se segue após a desencarnação. E a pergunta é essa: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. E é o que a gente vê realmente no caso de André Luiz. Ele ainda, né, um espírito que a gente vai ver no decorrer do livro, o quanto ele era realmente apegado às coisas materiais, só cuidava do seu trabalho, das suas pesquisas, não é? Cuidava da sua família, mas ele nunca desenvolveu, como Emmanuel diz no prefácio da obra, a sua espiritualidade. Então, ele está nesse desespero no mundo espiritual, não é? Enquanto encarnado, nunca meditou sobre a morte, sobre o que poderia acontecer, não é, depois da morte. Ele vai dizer que ele frequentava um culto religioso, mas era uma coisa pro forma. Era, na realidade, para constar, era só um rótulo. Ele nunca parou para meditar, para se conscientizar, né, da mensagem que a sua religião transmitia. Ele também, nós podemos observar também que ele coloca logo na primeira frase, a ideia de tempo, a noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Então, já colocando aqui a realidade da perturbação do espírito, do desequilíbrio dele. Na pergunta do Livro dos Espíritos, de número 237, Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim. A resposta é sim. Então as percepções continuam. É aquilo que nós colocamos, foi na última reunião, acho que nós, ou na penúltima, não sei, na última reunião que eu digo, no último estudo nosso, né? É reunião, não deixa de ser.
Desencarnados estão aqui, reunidos conosco. Com certeza. Com certeza. Então, assim, as percepções continuam, porque a única coisa que nós vamos mudar é que vão ficar invisíveis para aqueles que não nos conseguem ver, não tem a faculdade de ver os espíritos, mas nós continuamos os mesmos. Então, ele continua a resposta. Além, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, tudo aquilo que está embutido em nós, nos nossos sentimentos, vai florescer. Às vezes nós temos o desequilíbrio enquanto encarnados, mas o meio em que estamos inseridos, o próprio corpo que funciona como escafandro, ele bloqueia isso, nós bloqueamos, nós não, a falta do autoconhecimento que nós geralmente não fazemos, né? Ou deveríamos fazer mais, o autoconhecimento constante, dia a dia. E aí, aqui desencarnado, ele já está em desequilíbrio, a noção de tempo e de espaço já fugiu dele, né? Como a Teresa leu. Então, a perturbação do espírito e o desequilíbrio está estampado aqui, já nas primeiras linhas, de onde ele fala dessas zonas inferiores. Continuando. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. E nós podemos ver essa situação, né, que André Luiz está vivendo no mundo espiritual, enquanto encarnados. A gente também, muitas das vezes, né, fica até meio zonzo de perceber o quanto, infelizmente, muitas pessoas já na encarnação se mantêm perturbadas, desequilibradas, não é? A gente já consegue perceber isso enquanto encarnado e, como o Marco disse, o corpo, de alguma maneira, não deixa isso tão visível. Mas no mundo espiritual, que a gente, né, o nosso corpo, que é como um abajur abafando, né, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, não existe, lá é mais fácil de perceber essa loucura, entre aspas. Mas, enquanto encarnados, se pararmos para observar o comportamento de algumas pessoas, se elas estivessem sem o corpo, nós também veríamos coisas de espantar. Eu escutei uma palestra, foi do professor Raul Teixeira, algum tempo atrás, se eu não me engano. E nós pegássemos um gravador, na época do gravador, essa palestra é antiga. O Joana fala isso. O Joana fala, acho que ele está. E que nós gravássemos, a Teresa falou para a gente observar o comportamento de alguns companheiros, mas o nosso também. E nós gravássemos, deixássemos assim em casa gravando. E as nossas atitudes, eu estou falando em casa, hein, estou nem falando fora. As nossas atitudes, vez por outra a gente vira um leão, um cachorro bem brabo, ou às vezes um macaquinho e tal, né? Ou então a cobra, né? E vai por aí afora. Então, realmente, esse prisioneiro, quando ele coloca aqui algum prisioneiro desconhecido, prisioneiro da loucura, o André Luiz está inserido no meio que está com afinidade com o sentimento íntimo dele. É isso que nós vamos ver no decorrer da obra. Então, esse meio, e esse é bem colocado pelos espíritos, que a alma passa algum tempo no estado de perturbação, no sentido de que Deus não colocou ele ali, foi ele que se colocou ali. Nós nos colocamos no céu ou no inferno, né? O céu está dentro de nós e o inferno começa com as nossas atitudes de cada dia, né? O nosso umbral, o nosso inferno, nossas tormentas, né? Então, essa questão de nós observarmos, é sempre bom observarmos a nós. Mas eu não faço isso. Que isso? Eu não gritamos sim. Se não gritamos com a voz, gritamos com o pensamento, né? E dá no mesmo. Porque senão o mudo tinha tolerância e não tem. Ele pensa, né? Continuando. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Então, a gente
nesse parágrafo que a gente acabou de ler, está começando a explicar para a gente, né, como são as zonas inferiores, não é, na psicosfera terrestre. Na realidade, a gente está vendo que essa zona inferior, né, meia nebulosa, né, como ele coloca aqui, luz alvacenta, essa esfera inferior, ela na realidade, ela é sustentada pelo pensamento dos espíritos desequilibrados que lá se encontram. As zonas inferiores, elas não foram criadas por Deus, como alguns de nossos irmãos, né, filiados a outros cultos religiosos acreditam, não é? Ela é criada pelo nosso próprio pensamento. Então, se a gente está desequilibrado, a gente, pela lei de sintonia, nos agrupamos a outros desequilibrados e acabamos colocando para fora de nós os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então fica aquele pandemônio que estava acontecendo, não é? No corpo, enquanto no corpo, o corpo também funciona como uma esponja, e muitas das vezes esse nosso desequilíbrio, não é? Essas nossas emoções desequilibradas, elas acabam saindo no corpo em forma de doença, muitas das vezes, não é? E lá fora do corpo, no mundo espiritual, aí é só a gritaria, perturbação, não é? Agora, é interessante quando ele coloca formas diabólicas, e a gente vai ver no livro dos médiuns, né? Kardec falando sobre essa situação das formas diabólicas, não é? E também que ele fala aqui na questão dos animais, né? Que ele fala expressões animalescas. Então, no capítulo 6 do livro dos médiuns, da primeira parte, no item 30, Kardec pergunta aos espíritos: poderiam os espíritos apresentar-se sobre a forma de animais? E aí os espíritos respondem a Kardec: e isso pode dar-se. Então, por isso que André Luiz está relatando que ele vê espíritos com formas animalescas e diabólicas, não é? Mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências, não é? Então, André Luiz está relatando que foi o que ele viu. Ele viu espíritos realmente com formas animalescas, não é? Com formas diabólicas, e cada vez isso perturbava ele muito mais. E quem tiver mais curiosidade sobre isso, no livro da série André Luiz, no livro Libertação, se não me engano, lá o capítulo 5, acho que Cidade Estranha, o nome do capítulo, nós vamos ver certas formas mais ainda sobre essa situação. Então, isso aí retrata o desequilíbrio do espírito, né? Como nós, às vezes, aquilo que a gente acabou de falar, né? A raiva, a pessoa toma um acesso de raiva, de loucura, parece um animal. Fala, meu Deus, meu fulano é tão calmo, mas não é. Né? A gente se mantém numa postura, tenta, mas às vezes o desequilíbrio, a nossa revolta, a nossa rebeldia, e nós tomamos essa forma. Só que sem o corpo, sem o escafandro, que é o corpo humano, essa forma se torna mais evidente, porque o corpo espiritual, como Kardec chama, o perispírito, né? Ele é maleável, a maleabilidade dele faz com que nos mostre a realidade íntima, muito mais do que se fosse um corpo humano normal, um corpo humano encarnado, né, vamos dizer assim. Mas só para um adendo, na questão de número 165 do Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec, abaixo da questão 165, logo depois, ele fala que, por ocasião da morte, tudo é confuso a princípio, e que de algum tempo a alma precisa para entrar no conhecimento de si mesma. Então, no fundo, nós vamos ver aqui na frente, não sei se vai dar tempo hoje, mas nos próximas reuniões, nós vamos ver que o que vai tirar o André Luiz dessa situação é o conhecimento, primeiro, o conhecimento dele mesmo, dos erros, que é o que nós temos que fazer, né?
No autoconhecimento é isso, eu errei nisso, eu estou fazendo errado aquilo, tenho que tentar mudar. É isso que vai começar a tirar ele dessa situação. Tirar ele, não esquecendo que, assim como Jesus, os espíritos bons que nós temos, os espíritos amigos, velam por nós, torcem por nós, oram por nós, mas quem nos tira da situação ruim somos nós mesmos. Tanto encarnado quanto desencarnado. Né? Com certeza. E continuando. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços do corpo, dos laços físicos, em pleno sepulcro. Então, o André Luiz, eu já tinha lido algumas vezes, né, essa obra, Nosso Lar, mas estudar é diferente. Estudar é a gente buscar na obra básica, né, algumas referências, comparar, né, se realmente o que os espíritos estão relatando nos seus livros está de acordo com a obra básica. Mas eu nunca tinha percebido que o André Luiz ele foi expulso do corpo. Porque aqui diz, eu me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro, ele já estava enterrado. Talvez até tenha sentido, não é, a decomposição cadavérica, o instante dos isso, né? Mas ele não relata, mas ele dá, né, dá a entender que ele só conseguiu, né, desencarnar mesmo, sair, romper os laços, porque isso é que é a desencarnação, é o rompimento dos laços, porque morrer é só parar de, na realidade, parar de funcionar o corpo físico. A desencarnação é quando realmente os últimos laços eles são rompidos, mas tem a desencarnação moral, que é a questão do nosso desapego às coisas do mundo. Realmente a gente se libertar. Essa é a mais complicada. É, um pouco mais, por conta dos fluidos gravitantes que estão, né, os nossos ficam envoltos nas nossas coisas, né? E aí, a gente, como conversou semana passada, a experiência da Volkmar, que era espírita, e que havia meditado, né, sobre a vida espiritual, sobre a desencarnação, ela, apesar de morrer numa situação violenta, né, no incêndio, como eu relatei aqui, no incêndio Joelma, ela se vê no mundo espiritual logo após o incêndio. E o corpo dela foi sepultado. Talvez bem deteriorado por conta do fogo, mas ela nunca relata que ela se viu no cemitério ou que ela se viu presa ao corpo. Ela já se vê no mundo espiritual, que é bem diferente do que aconteceu com o André Luiz. E no próprio, aqui a gente vai ver mais à frente, tem um capítulo chamado A Visão de Francisco, que é um espírito que o André Luiz vai visitar lá quando ele começa o trabalho dele nas câmaras de retificação, e ele vê que esse espírito está totalmente dementado e gritando como louco, porque ele está vendo um monstro. E o André Luiz olha e não vê nada e não entende por que ele está nessa gritaria toda e com esse pavor desse monstro, quando a Narcisa relata para ele que o que ele está vendo é o próprio cadáver. É que ele, enquanto encarnado, era alguém muito apegado ao corpo. Ele valorizava o corpo acima de tudo. Então, ele, natural, né? Como Jesus disse, onde você colocar o seu coração, aí estará o seu tesouro. Então, o tesouro dele era o corpo e ele ficava desesperado quando ele via o cadáver se aproximar, era azul, e quer dizer, para ele deve ter sido, para esse espírito, né, o nome dele Francisco, ele deve ter sido expulso do corpo
quando já não tinha mais condições. Os vermes já deviam estar, não é, corroendo toda a carne. A visão de Francisco. Né? E ele, então, a gente consegue, né, compreender aqui com o André Luiz, e toda a obra dele, com certeza, é para nos ajudar a viver melhor, para desencarnar melhor ainda. E aí a gente vê que vai depender de nós esse estado de perturbação após a nossa desencarnação. Ele vai poder durar alguns minutos, algumas horas, ou, como o André Luiz nos relata, alguns anos. Aproveitando que a Teresa colocou, a visão de Francisco, que nós vamos ver adiante, se Deus permitir, não quer dizer que nós devamos menosprezar o corpo. Não é isso. É a questão do equilíbrio que a gente não tem. Porque o Emmanuel é categórico em dizer, eu esqueci o livro, que a última morada que nós temos, quer dizer, eu, por exemplo, moro na Penha. Então, vai me perguntar onde você mora, né? Espiritualmente falando, vamos dizer assim, eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro, na Penha. Mas eu moro no meu corpo, né? Nessa máquina maravilhosa que nós temos. Não há máquina igual, não há máquina compatível com a eficiência, essa maravilha que é o corpo humano. Então nós devemos respeitá-lo, porque ele está emprestado, só uma observação. Não apegado, esse é o problema. Assim como a família, como os filhos, a esposa, o marido, né, a casa, que devemos cuidar, porque tudo está a título de empréstimo e nós vamos ter que devolver. O que é nosso que nós vamos levar, os espíritos dizem, aqui não é a opinião do Marco Antônio não, né? Pelo amor nem da Teresa. Nós aqui somos, como Marco Aurélio gostava de dizer, papagaio de pirata. Nós imitamos o que os espíritos falam, né? Do nosso modo de falar, a gente repete. Imitamos não, repetimos, né? Então é meio que papagaio de pirata. Então, essa máquina maravilhosa que está emprestada, e alguém te empresta um carro muito bom para você usar, e você vai devolver ele todo quebrado, é complicado, né? Ainda mais e nós, espíritos, vamos ter que dar conta disso. Mas, aproveitando aqui também, o André Luiz nessa parte, e aí a Teresa colocou, a gente estuda, a gente lê essa obra aqui há algum tempo já. E é interessante que cada vez que você lê, estuda, você encontra uma coisa, mas eu não li isso ainda, e é assim mesmo, vai abrindo a nossa visão. E ele fala assim, a Teresa falou dele ter sido expulso, né? Talvez em pleno sepulcro, realmente. Mas ele fala antes um pouquinho, o receio do ignoto, do desconhecido, né? O medo do desconhecido. Então, o conhecimento também é importante. Na pergunta 165 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta exatamente isso. O conhecimento, olha a pergunta, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Olha a resposta dos espíritos. Influência muito grande. Tudo bem. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a situação. Então, se o André Luiz fosse espírita, eu estou no umbral. Que vai ser a nossa vantagem quando desencarnar. Pelo menos a minha da Teresa. Estou no umbral. Mas aí a resposta continua. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, meus amigos, Madre Teresa de Calcutá não era espírita. Então não precisa nem comentar, né? Agora, Chico Xavier espírita, ele não teve dúvida quando chegou no mundo espiritual. Madre Teresa, nessa última encarnação, talvez tenha levado um segundo, por todo o bem que ela fez, mas ela talvez tenha levado um segundo no despertamento. Eu custei muito a entender sobre isso. Ela escreve, a morte é um mistério. Né? Porque ela mesmo coloca aqui, né, o que é um mistério? A morte. Então, talvez esse um segundo, para ela, a diferença entre ela e Chico Xavier, que também foi um apóstolo de Jesus aqui na Terra. Então, terminamos hoje o nosso estudo. Amanhã continuaremos. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Fiquem com Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.